Olá, seja bem-vindo a esse encontro com a Palavra de Deus. Na liturgia de sua igreja, o Senhor nos convida hoje, em Mateus 10:36, a suplicar-lhe o dom das vocações apostólicas. E qual é o motivo? Tem muita gente que necessita ter esse encontro com a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus é uma pessoa viva, é o ressuscitado que passou pela cruz. E essa multidão é pastoreada, ou seja, ela é cuidada, ela é iluminada, ela é nutrida e encontra sua razão de ser exatamente nesse encontro salvador com a revelação que o divino Salvador faz de si. No entanto, é preciso notar que esse encontro ele é mediado. O que é a mediação? A mediação é quando alguém é posto como uma ponte, como um mediador entre o mensageiro, entre aquele que é a origem da mensagem e o destinatário desta mensagem a ser entregue. Então, nós estamos diante daquele que é a fonte da mensagem, aquele que transmite a mensagem e aquele que é o destinatário da mensagem. A quem se dirige essa mensagem? E o mediador é exatamente aquele que faz a ligação entre aquele que transmite a mensagem e o destinatário. É o mistério da mediação que se aprofunda quando Jesus ordena aos discípulos: Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Marcos 10:38. Mateus 10:38, perdão. É impressionante. Deus quer misteriosamente depender da oração de súplica do seu povo para enviar os operários da colheita. Até nisso, Deus espera a nossa colaboração através da oração. Tem um documento do Episcopado Latino-Americano, que é o documento de Puebla, diz uma coisa muito interessante. Toda vocação é uma resposta de um Deus providente a uma comunidade orante. Trata-se da vocação de homens e mulheres que assumem o seu batismo, ou seja, são operários da colheita. São os que assumem a sua vocação de pastores, evangelizadores e missionários. Logo pensamos que isso é papel somente dos padres, dos bispos, do papa, dos religiosos, daquela gente mais engajada nas pastorais, dos movimentos eclesiais, das comunidades, ou novas ou antigas, etc. Porém, é bom a gente lembrar uma coisa. A missão de evangelizar é de todo batizado. Uma vez que o batismo é um compromisso e que deve ser assumido como uma resposta de amor a Deus que chama, então é preciso que todos assumam a missão de Cristo Senhor, que continua na missão da sua igreja. E essa missão é evangelizar. Se tem tanta gente que não conhece Cristo, ou se tem tantos que foram apenas batizados e nem alimentam essa fé recebida, então, de verdade, a messe continua sendo grande. Cabe aos cristãos o esforço para aproximar essas pessoas de Cristo Jesus através da oração, do sacrifício, através de uma boa palavra, do ensino adequado, pelo serviço generoso e gratuito e, sobretudo, através do testemunho de vida. Eu estou gravando este vídeo no final do dia 13 de junho e hoje nós celebramos Santo Antônio de Pádua. E este santo ensinava uma coisa muito interessante. A palavra é viva quando são as obras que falam. E esse pregador continua falando assim: cessem, portanto, os discursos e falem as obras. Estamos saturados de palavras, mas vazios de obras. Por este motivo, o Senhor nos amaldiçoa, como amaldiçoou a figueira em que não encontrara frutos, mas apenas folhas. Imagine se não é atual essa frase de Santo Antônio, né? Já estamos saturados
de palavras. E ele que foi um pregador da palavra de Deus. Então tem toda a autoridade para dizer isso para nós. Diz o Evangelho de São Mateus que Jesus chamou os 12 discípulos. Discípulo quer dizer imitador, seguidor. Eles receberam o chamado de estar com seu mestre, ouvi-lo, deixar-se amar por ele. Dessa ligação tão profunda e pessoal, os discípulos receberam autoridade. Autoridade é uma palavra que vem do latim auctoritas, que significa aquele que faz o outro crescer. Receberam autoridade para levar o reino de Deus às almas, afastando o mal e semeando o grande benefício que é a palavra de Deus. Eis o que faz crescer. E para que crescimento maior do que aquele de ser amigo de Jesus e se unir a ele através desse trato de amizade, como dizia Santa Teresa de Jesus? O que interessa na vida cristã é viver unido a Jesus. E essa união acontece através da observância dos seus mandamentos, na acolhida da vida da Santíssima Trindade na própria alma. Por isso que Jesus vai dizer lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 23, se alguém me ama, observará meus mandamentos. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e nele faremos a nossa morada. A observância dos mandamentos aqui, entenda-se, não é uma realidade legalista, fria, mas uma vivência do projeto de Deus, uma observância dos mandamentos, afervorada por uma vida de oração profunda, afervorada por um amor sincero, gratuito, que liberta das forças do maligno e cura todos os males. Mateus elenca o nome dos discípulos, que agora ele começa a chamar de apóstolos. A palavra apóstolo vem do grego apostolém, que significa enviado. O apóstolo não parte para o anúncio por conta própria. Não é porque ele achou bonitinho fazer isso, ou porque isso virou um ideal de vida assim, que nasceu das suas próprias ideias ou por sua própria iniciativa. Nasce de Deus. O apostolado nasce do coração de Deus. O apóstolo é enviado por Deus. Por isso, a nossa vida deve ser encarada como uma missão. E Deus vai nos encaminhando pessoas, vai nos colocando em lugares e situações onde ali somos chamados a responder aos seus apelos. E nos apelos das circunstâncias onde nos inserimos, nós captamos esses apelos divinos. Os apóstolos citados são 12. Eram 12 os filhos de Jacó, eram 12 as tribos de Israel. E agora o novo Israel será composto por 12 apóstolos, que são as colunas da igreja. O apóstolo João, no Apocalipse, ele viu a muralha da Jerusalém messiânica, com 12 alicerces sobre os quais estão os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 21, 14. Os destinatários dessa mensagem são as ovelhas da casa de Israel, em um primeiro momento. E se nós formos lá para o final do Evangelho de Mateus, veremos que os destinatários dessa missão serão todos os povos, todas as nações, todas as raças, todas as línguas, todas as etnias, todas as culturas. Os povos do mundo são os destinatários desta missão, até os confins da terra. Interessante anotar o objetivo usado por Mateus para as ovelhas. O adjetivo. Tem um adjetivo usado por Mateus. São ovelhas perdidas. Sobre esse termo, eu fiquei a pensar, porque perdido dá uma ideia de alguém que se distanciou e não sabe como voltar. Esse termo está mais adaptado, talvez ele pode ser mais usado
para o caso daquelas pessoas que estão longe de Deus e da igreja. Mas eu acredito que, de alguma maneira, ele diz respeito a nós também, a cada um de nós. Porque nós sempre precisamos ser reencontrados por Jesus. A nossa vida deverá acontecer nesse passo de encontrar e reencontrar. Ou melhor, sermos encontrados e reencontrados. A descoberta deve sempre se abrir a uma redescoberta. O evangelizador necessita constantemente ser evangelizado. Ninguém está pronto, ninguém está maduro, ninguém chegou à meta. E o que nós vamos anunciar? Vamos anunciar que Deus reina sobre tudo, sobre todos, mas quer reinar também no coração de quem a ele se abrir. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse, capítulo 4, versículo 20. Deus quer ser Senhor dos corações que se decidirão por ele e farão dele sua vida, seu amor, sua felicidade. Deus quer tudo, pois ele é amigo e vai viver uma amizade que envolverá todos os aspectos da vida, pois ele se doa por inteiro. Eu peço que tu escutes essas perguntas que eu te farei. Tu crês mesmo na fé que tu professas? Tua fé é palpitante e verdadeira? Serves a Deus em teus trabalhos, relacionamentos, em teu descanso, sempre procurando agradá-lo? Quando louvas ao Senhor em tua oração, acreditas mesmo que estás a imitar os anjos diante do rosto de Deus? Quem acreditas receber na comunhão durante a missa? Cristão, tu existes para adorar e servir a Deus. E para esta finalidade tu foste criado. Tua felicidade consiste, então, em tomar tua vida como se fosse um incenso aromático e lançá-lo todo e com generosidade no braseiro do amor, para que a fumaça do teu louvor suba até o trono do Altíssimo e Trino Deus. O que significa, então, glorificar a Deus? Jesus responde em João, capítulo 15, versículo 8, meu Pai é glorificado quando produzis muito fruto e vos tornais meus discípulos. Ser discípulo para ser apóstolo. Não existe não existe ouvido, não existe boca de apóstolo sem o ouvido do discípulo. Não existe boca de apóstolo sem ouvido de discípulo. Para falar, é preciso primeiro ter ouvido. Não dá para negar essa sequência. Não dá para negar essa ligação profunda que existe entre o ouvir e o ouvir não é só receber palavras. O ouvir significa acolher uma revelação e obedecer a essa revelação. Acolher essa revelação profundamente para depois transbordá-la na dimensão apostólica. Recorda-te, tu cristão, que tudo quanto recebemos de graça da parte de Deus, ou seja, tudo, de graça também devemos dar. Mateus capítulo 10, versículo 8. Deus é gratuidade pura, e nós, por pura misericórdia, somos alvos desta divina generosidade. Que bênção sem fim! Por isso, partilhar a fé, a vida, o tempo, o que temos, o que somos, é uma verdadeira resposta de amor. Um amor que não é sentimentalismo adocicado, nem intenções vagas, mas doação concreta, oferta generosa da própria vida. Para o evangelizado, permanece o princípio: dar a Deus o que é de Deus, dando amor por amor, vida por vida e tudo por tudo. Quando chegar o dia da nossa morte, experimentaremos essencial e existencialmente que nada somos e tudo recebemos. A eternidade nos obrigará a deixar tudo, e o que passa de nada servirá.
o para sempre, fará cessar as autoafirmações, os egoísmos, o orgulho, as vaidades, as presunções, assim como as realizações e as felicidades enganosas. Ficaremos diante da nossa verdade de mendigos, pobres, no nosso nada, a bater a porta daquele que nesta vida bateu a porta do nosso coração para cear. Um abraço para ti, fica com Deus, que Deus seja a tua felicidade.